Olá, meu povo, é bom estar com vocês de novo. Estamos retomando, os nossos encontros de quarta-feira e agora com um novo projeto, Projeto Cenáculo. Cenáculo era, no texto sagrado ele tem essa dimensão do espaço de intimidade, era o quarto superior da casa onde se recebia mais intimamente, ou então se referia ao lugar da mesa onde se partilhava o alimento, lugar sagrado também, onde Jesus partiu a última ceia. É nesse lugar de intimidade que eu quero convidar você para estar. Aí mesmo dentro da sua casa, junto dos seus, mas conectados, nós possamos juntos fazer uma caminhada de aproximação, de crescimento e de intimidade com o Senhor. Bom, toda quarta-feira a gente vai se reunir para compartilhar um texto sagrado e sermos desafiados na nossa vida devocional. A gente quer caminhar nesse tempo com hábitos espirituais, estimulando novos hábitos espirituais, trabalhando uma vivência espiritual de mais profundidade com Deus. E para começar esse tempo, eu queria pensar com você sobre uma realidade da nossa existência. Antes disso ainda, eu quero te convidar a separar a sua Bíblia, separar aí um bloquinho, um caderninho e uma caneta para que você possa anotar aquilo que mais saltar aos seus olhos, aquilo que mais falar ao seu coração, aquilo que você considerar mais importante ou mais desafiador para que a gente possa se desenvolver e crescer nesse tempo, tá certo? Então eu queria pensar com você um pouquinho sobre uma dimensão da nossa existência hoje, da nossa existência, a gente poderia dizer pós-moderna, que é a superficialidade. A gente vive num mundo hoje onde a imagem é algo muito importante e a gente vive a partir da superfície, né? A gente vê as telas, a gente observa quem está longe e olha aquela aparência como se aquilo fosse o todo. E é muito perigoso que, inclusive, nas nossas vidas a gente viva também superficialmente. Relacionamentos superficiais, né? É só você fazer uma análise aí de quantos amigos você tem nas suas redes sociais e quantos deles você conversa, por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente. Pensa aí comigo. Quantas dessas relações são profundas? Isso não quer dizer que as redes sociais não possam trazer pra gente dimensões de relacionamentos reais, mas o que a gente vê na maioria dos casos é um relacionamento realmente de superficialidade. E aí, quando a gente está pensando sobre isso, eu separei um texto para nós compartilharmos hoje, que é o texto do profeta Ezequiel, no capítulo 47, os 5 primeiros versículos. Ezequiel, no capítulo 47, do 1 ao 5, diz assim o texto sagrado. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel para medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio, e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se davam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Esse texto de Ezequiel, que é um clássico, né? E nós falamos sobre ele, inclusive ele é uma continuidade até talvez, né, do que a gente estava refletindo antes de ir para águas profundas. Esse texto de Ezequiel, ele está colocado aqui, a gente não pode fazer uma leitura dele isolada, ele está colocado aqui num lugar muito especial. O povo de Israel havia sido levado cativo, né? Estava no cativeiro babilônico já há algum tempo, e o templo havia sido destruído por Nabucodonosor. E esse texto de Ezequiel, essa profecia de Ezequiel, fala de um retorno e de reconstrução do templo.
Para o povo israelita, o lugar era muito importante, ele era central para a adoração. Então Ezequiel está tentando resgatar num povo que depois de ter sido exilado, havia perdido totalmente a dimensão da importância da presença de Deus. Agora vivia uma vida superficial, talvez pouco relacionamento com o Senhor. Quando a gente vai lendo os textos de Ezequiel, a gente vai percebendo a denúncia que ele faz, né, da infidelidade do povo e desse distanciamento da vontade de Deus. Mas, no capítulo 47, que já está finalizando o texto de Ezequiel, que pertence a esse bloco do 40 ao 48, que Ezequiel está falando desse novo tempo, dessa reconstrução, dessa nova relação com Deus, o profeta vai dizer que do templo brota água. E essa água alimenta um lugar que é desértico. E por causa dessa água que jorra, as árvores elas podem dar os seus frutos, as plantas podem florescer, árvores medicinais. Então, esse homem convida Ezequiel para que se aprofunde nessas águas. As águas de Deus que geram vida, as águas que saem do seu santo templo. Ezequiel então caminha nessas águas e ele vai vendo as dimensões e as profundidades que se pode experimentar da presença de Deus. E é esse o caminho que nós, como igreja, queremos trilhar. O caminho de viver uma espiritualidade que seja profunda. O templo para nós hoje não ocupa um lugar central, como ocupava para os israelitas. Hoje o templo, o lugar santo, a casa, a morada do Senhor é a minha e a sua vida. Mas talvez como o povo de Israel, nós estejamos desconectados ou desorientados, ou ainda não tenhamos entendido o que é ter uma relação profunda com Deus. E esse é um tempo que eu quero desafiar você a construir hábitos espirituais. Hábitos que aprofundem a sua relação com Deus. Para que como igreja a gente possa, ao medir, né, 1000 côvados, nós possamos chegar ao limite disso, a estar num rio da presença do Senhor e nadar nele. Nós corremos o risco de viver uma vida superficial com Deus. Nós falamos da importância do orar, do jejuar, nós falamos da importância do confessar, nós falamos da importância do ler a Sagrada Escritura, mas quanto disso ocupa a nossa vida? E a gente, já caminhando para o final dessa leitura hoje, e da nossa conversa de hoje, da nossa partilha de hoje, eu queria que você anotasse essas perguntas, pensasse sobre elas, quem sabe você pudesse respondê-las por escrito, para que você mesmo pudesse meditar. Como está a sua vida com Deus? Qual é o nível de intimidade? Se você pudesse medir a profundidade do seu relacionamento, da sua vida com Deus, em que nível a sua vida estaria? Será que ela estaria pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos? Qual é o nível da intimidade que temos com Deus? De forma prática, essa é uma pergunta, né? A segunda, de forma prática, que passos você poderia dar para construir, para aprofundar o seu relacionamento com Deus? O que você... E aí essa é uma terceira, e esse é um desafio que é mais comunitário. O que você pode fazer para ajudar uma irmã ou um irmão a crescer, a aprofundar um relacionamento com Deus, a crescer em espiritualidade? São desafios para nós. Num mundo superficial, que nós sejamos profundos, que nós sejamos íntegros, que nós estejamos de fato com a nossa vida no centro da vontade do Senhor. E eu quero te convidar a, não só nessa quarta-feira, mas todas as quartas-feiras, você caminhar com a gente no desenvolvimento desse raciocínio, no desenvolvimento desse pensamento, no desenvolvimento do conhecimento da palavra do Senhor e da perspectiva que Ele tem para a nossa vida. Na nossa série, a gente quer pensar como construir hábitos espirituais, como reconstruir hábitos espirituais, disciplinas espirituais. Que o Deus da graça nos acompanhe e nos ajude. Que o Deus da graça nos inspire
que Ele nos dê direção, que a gente construa realmente um relacionamento profundo com Ele. Que Ele nos abençoe. Amém?